Olá, começando aqui a live, vou esperar o pessoal chegar. Oi, Tati. Minha audiência, família, né? Assim que a gente espera. Oi, Ana. Oi, quase Nutri, Vivi. Sejam muito bem-vindas. Prazer estar com vocês aqui essa tarde. Final de tarde, agora com esse solzinho gostoso em Porto Alegre. Acho que em Caxias, não sei se tem sol, mas deve ter também, né, Tati? Bom, antes de. Eu vou esperando aqui, né? Se mais alguém chegar e a Maria Júlia, que também vai chegar para conversar conosco, vai ser um bate-papo bem legal sobre nutrição, envelhecimento saudável. Olá, Gustavo, o homem bendito fruto. A Marina também, bem-vinda. Então, vai ser uma live sobre nutrição, menopausa e envelhecimento saudável. E, enfim, espero que vocês gostem tanto como eu do assunto, né? Sou suspeita para falar, porque é meu tema desde o mestrado de pesquisa e agora, enfim, o pós-doc ainda continuo fazendo isso. É um tema que na ciência está super em voga, não só na ciência, mas eu acho que no contexto geral as pessoas estão buscando muito e as mulheres estão entendendo o quanto é importante cuidar da saúde e da qualidade de vida nesse momento, né, no climatério. E acho que uma das coisas que me fez fazer essa live, os insights, foi a matéria do The New York Times que eu mostrei para vocês na chamada para live, que divulgou há umas 2 semanas o quanto é importante cuidar, né, do envelhecimento nas mulheres. E aí eles falam sobre os ovários, que são o único órgão que a gente aceita atualmente que ele vai entrar em algum momento em falência, né? E aí, nessa falência, a parada da menstruação nas mulheres, ela tem um componente de envelhecimento, né? Ela vai estar associada com diversas alterações, tanto de aspectos osteomusculares, que a gente tem aí uma prevalência maior de osteoporose na menopausa, como alteração de risco metabólico, predispondo essas mulheres a terem mais doenças cardiovasculares do que antes, né, da parada da menstruação. Então, além da saúde mental, hoje em dia se investiga muito também um aumento de demência mais prevalente nas mulheres do que nos homens e que ele tem um turning point, assim, aumenta muito depois da menopausa. Então, acho que estudar a menopausa é algo que é super relevante, tem muito dinheiro sendo investido nisso atualmente e a Nutri Vegana acabou de entrar, a Maria Júlia, nossa convidada especial. Júlia, já vou te convidar aqui, mas eu estava falando um pouquinho sobre a importância da menopausa no contexto de saúde geral das mulheres. A Júlia já pediu para participar, deixa eu... Será que deu? Vamos esperar a Júlia entrar, Maria Júlia. Acho que tá rolando. Oi, tudo bem, Thaís? Oi, Maria Júlia, que prazer te receber aqui comigo. Muito obrigada pelo teu aceite Obrigada. em participar dessa live. Ai, o prazer é meu. Muito obrigada, estou honrada de estar aqui. Que bom, fico super feliz, super feliz. A gente vai falar sobre um tema me é muito caro, né? Uhum. Mas para ti também acredito que sim. A Maria Sim. Júlia, apresentando ela, te apresentar um pouquinho, né? Mas enfim, Ai, para quem já obrigada. te conhece, né? Tu também Uhum. pode falar um pouquinho, a Maria Júlia. Eu conheço ela antes da nutrição, Sim. né? Uma querida amiga, mas a gente se aproximou com a nutrição, né? Uhum. Ela fez nutrição mais recentemente na vida, né? E virou uma nutricionista super importante, principalmente numa área que a gente vai falar agora, que é a nutrição plant-based e vegetariana, né? Acho que é o teu foco de trabalho, né? A Sim, gente pode falar um pouquinho sobre ti. isso. Obrigada, Thaís. É isso. Eu sou formada primeiro em administração e aí depois de uns anos eu me apaixonei primeiro pelo veganismo e aí me tornando vegana eu resolvi fazer nutrição e hoje em dia eu sou totalmente apaixonada pela nutrição. É uma área incrível, né? E eu te admiro muito porque eu também sei todo o caminho que tu trilha na pesquisa e enfim, né? E na clínica também.
E é isso, a nutrição pode mudar muito as vidas, né? Prevenir doenças, melhorar menopausa e muitos outros aspectos, né? né? Sobre a saúde humana. Muito bom. Ai, que bom. Então tá. Eu convidei a Maria Júlia especialmente, por quê? Porque ela participou de um capítulo do livro, né? Eu esqueci de falar sobre eles, exatamente Uhum. sobre isso. Eu estava falando da matéria do New York Times, que foi bem importante sobre menopausa, que me fez, assim, ter uma ideia para a live, que foi bem Uhum. interessante. Mas o importante é aqui, né? O livro, para divulgar para vocês, para quem ainda não conhece. Eu fui convidada pela editora Rubio, que é uma editora bem de livros técnicos, né? Na área da saúde, especialmente nutrição, para escrever um livro sobre nutrição e saúde da mulher, o primeiro deles. Então, acho que é um assunto que está sendo muito buscado e eles vieram atrás e eu fiquei muito honrada com o convite. E aí, não sou eu, né? Eu convidei colaboradores que enriqueceram muito este livro. E uma dessas colaboradoras, dentro desses 11 capítulos que fazem parte desse livro, é a Maria Júlia. E ela fala exatamente sobre envelhecimento e dietas plant-based, né? No contexto de saúde da mulher. Uhum. Então, o livro, para falar um pouquinho, né, Merchan, Uhum. falar um pouquinho dele, ele está à venda no link da editora Rubio, que está no meu perfil do Instagram. Então, para quem não conhece ainda, como pode obter, é só através da venda online mesmo, no site da editora Rubio. E como eu divulguei agora, hoje, mais recentemente, a gente vai fazer. Eu fiz um sorteio já para não correr nenhum risco de dar alguma coisa errada, né? Já Boa. fiz o sorteio, mas aí no final da live eu divulgo quem vai ser a ganhadora de um exemplar. Ai, Maria que Júlia, tu bom. não pegou o teu porque tu tá longe daqui, né? Conta pro pessoal. Pois é, eu tô morando em Portugal, eu vim fazer o mestrado aqui, e aí nesse meio tempo tive um filho, mais um grande projeto, né? Com E certeza. Somos, além de nutris, nós duas, né? Mães é, recentes. exato, nossos bebês têm acho que uma idade bem parecida mesmo, acho que tu foste mãe um pouco antes de mim. E, enfim, e aí estou aqui em Portugal e no fim recebi o livro no meu endereço comercial em Porto Alegre, mas ainda não recebi em mãos, infelizmente. Estou O curiosa físico. para ler. Queria ler logo, em breve. Quando é que tu vem para Porto Alegre? Tem alguma Eu, data já? sim, eu tenho uma data para dezembro, mas eu tenho uma amiga vindo em agosto e eu pretendo pedir para ela trazer. Então, Ah, espero em breve tê-los em mãos. Tê-lo em mãos. que bom. Que É, horas são aí? são É 9. tarde já? Ah, não, 9. tá, não tão tarde Não tão ainda. tarde. Ainda dá Consegui para trabalhar colocar. mais um pouquinho, então, aqui comigo. Sim, com certeza. Consegui colocar o bebê para dormir há pouco, então os astros alinharam para a nossa live. Ai, querido, que bom. Dorme É, cedo, então, que bom. Tá tudo sim, certo. sim. Então vamos lá, né? Mas que nem eu disse, se precisar interferir com o bebê, a gente aqui, né, mãe, sou super Sim. aberta, a Obrigada. gente faz uma pausa. Tá bem, obrigada. Muito bem. Então vamos lá, vamos pro tema da live, assim, acho Uhum, que entrar um pouquinho no contexto de menopausa, eu já estava falando um pouquinho da importância de investigar sobre o tema. Nos Estados Unidos está sendo, como o New York Times postou, muito dinheiro está sendo aplicado para que a ciência avance uhum, nesse tema. uhum, Eles estão tentando entender o envelhecimento ovariano, porque eu estava explicando, é uhum, o único órgão que a ciência, que a gente entende como um dia vai entrar em falência no corpo humano. uhum, Então, em algum momento, vai deixar de ter a sua função e todo o prejuízo que isso traz para a vida das mulheres, né, nesse momento. uhum, É importante, está sendo super investigado, e é interessante que ele está sendo investigado também pensando em saúde do homem, então vai para além de pensar só em saúde da mulher, porque é um uhum, órgão que a gente pode estudar envelhecimento de uma maneira mais rápida do que estudar uhum. por muitos anos outros envelhecimento de outros órgãos, né, no corpo humano. Sim. Então está sendo bem aplicado muito dinheiro para tentar entender. Acho que envelhecimento e postergar o envelhecimento é uma Uhum, busca que nem tu botou no teu livro, uhum, no teu capítulo. Eu vou ler aqui uhum, a parte que a Júlia começa o capítulo dela, então, falando que é a busca pela longevidade e bem-estar. É uma jornada inerente à condição humana, um anseio que transcende fronteiras geográficas e culturais. uhum. Acho que é bem isso, né? Acho que É, é inerente à condição humana. sim, Buscar a imortalidade, talvez um dia, quem sabe, sim, mas é uma busca de todos, né? Então, acho que sim, estudar ovário vai ser uma grande virada assim, na ciência para entender envelhecimento sim, e questões associadas. sim. E eu acho que esse é um ponto que pega muito para nós mulheres, por justamente ter essa questão de um prazo para tomar uma decisão
essencial e muito importante à nossa vida, que é de quando ter um filho, né? Então, às vezes, Aham, né, sim. gostaria de ter um pouco mais além na vida, mas nunca sabe qual vai ser a data em que vai entrar numa menopausa, ou que não vai mais ter né, uma boa fertilidade, enfim, ou até os próprios ovários começam, os ovários não, os óvulos começam a envelhecer e aí já tem Uhum. mais riscos, né, de doenças genéticas. Então, no momento que isso for desvendado, acho que vai ser uma libertação para as mulheres também, né? A gente conseguir tratar melhor essa questão, ou ter É, uma previsão melhor, não sei. O que que tu acha? não, é isso mesmo. Acho que pra gente é muito drástico, né? A gente tem um relógio que funciona, né? O ovário é o nosso relógio, Uhum, tem uma reserva ali de óvulos sim, capazes de gerar um bebê limitada. E nos homens uhum, isso não acontece, é, né? Ou acontece, mas acontece de uma maneira muito mais sutil. sim, Então, trazendo não tantos sintomas. é, E, e eu acho que as mulheres, né, têm essa questão de adoecimento, assim, vivem mais, uhum, mas vivem às vezes com mais doenças associadas, né, no envelhecimento, uhum, assim. Então, uhum, hum, saindo um pouco da gestação, que também é super importante esse uhum, marco, né, do final sim, do período fértil, mas entrando em envelhecimento também depois, os anos posteriores acabam sendo às vezes mais desafiadores para as mulheres, né, do que para os sim, homens. sim, Enfim, tem essas questões biológicas que é o que a gente vai tentar tratar um pouquinho mais a fundo aqui, uhum, especialmente focando na nutrição, que é a nossa área, né? Então, sim, a gente entende melhor aqui. perfeito, O livro que eu mostrei para vocês, então, ele conta com médicos também que nos ajudam a entender, a pavimentar o caminho até chegar na nutrição, né? Acho uhum, que ele ficou legal por causa disso, dessa dinâmica entre médicos e nutris, né? Que é sim, importante. perfeito, Bom, sim, mas entrando aqui, eu elaborei umas perguntas, então, para ir te fazendo para ficar dinâmico. Aqui uhum, tiveram umas perguntas também que algumas meninas me mandaram boa. e a gente pode ir discutindo juntas agora, então. A primeira que eu gostaria de te fazer, que é da tua área, super expert, então, é me dizer o que é uma dieta plant-based, contar para o pessoal, né, o que é uma dieta plant-based. Perfeito. Bom, a dieta plant-based é um termo que foi criado especificamente para a área científica, para englobar a maioria das dietas que são básicas, assim, quase 100% ou com um bom percentual de alimentos de origem vegetal. Então, existe a dieta plant-based, que é 100% plant-based, que é a dieta vegana, em que a pessoa Uhum, não come, né, nada de origem animal. Mas existem as dietas plant-based que são um pouco mais flexíveis, em que as pessoas comem eventualmente, por exemplo, peixes ou carnes brancas, ou comem ovos e laticínios, e aí tem um termo que se chama ovo-lacto vegetarianismo, que seria o vegetarianismo mais comum, mais clássico. uhum, Mas a ciência resolveu começar a falar mais da dieta plant-based, porque existem pessoas que são veganas ou pessoas que são ovo-lacto-vegetarianas que consomem muitos alimentos processados, refinados, industrializados, uhum. fritos, que não têm benefício, né? Tem às vezes tanto risco ou até mais do que uma pessoa que segue uma dieta onívora também desestruturada, né? Desbalanceada. Então a dieta plant-based, ela vai um pouco para esse foco da saúde, em que a pessoa se alimenta mais de alimentos naturais, integrais, então frutas, verduras, grãos integrais, nesses casos cereais integrais, como arroz, milho, trigo, e leguminosas, que seriam os feijões, lentilhas, grão de bico, ervilha. Então, esse grupo, esses quatro macro, esses, né, não são nada esses quatro grupos alimentares são muito importantes para formar a base da dieta plant-based, com alguma possibilidade de ter algum alimento de origem animal, dependendo da opção da pessoa, né, dos hábitos dessa pessoa. Assim, é exatamente isso, muito bem. Acho que a gente usa aqui o termo em inglês, mas seria digamos, uma dieta baseada em alimentos de origem vegetal, né? Uhum, Essa tradução que a gente usa aqui, a uhum, plant-based. Então, é ter a base como alimentos vindos de origem vegetal que sejam fontes de antioxidantes, né, de nutrientes importantes para a saúde, e que é tudo isso que a Maria Júlia acabou de destacar, assim. Acho que existe hoje também na ciência uma definição de plant-based saudável e não saudável, né? Até as uhum, pesquisas tentam destrinchar e sim, entender realmente se tá tudo bem, não como nada de proteína ou como o mínimo possível de proteína de origem animal, uhum, mas aí
né, qual perfil que seria o mais interessante, se só tirar a proteína já seria o suficiente. E Uhum. não é bem assim, né? Acho que a gente Sim. tem que ter, acho que uma coisa que no veganismo vocês frisam bastante, e vocês, eu tô me excluindo como se eu não, né? Mas eu sei que tu trabalha mais, né? Tu é bem focada. Acho que é praticamente só veganos que tu atende, tu acaba atendendo o público onívoro também. Eu atendo, acho que 90% do meu público é vegano e vegetariano, e tem uns 10% de onívoros que É, aparecem, às vezes por mais. indicação, ou pais de pacientes, algumas coisas nesse sentido. Sim. É, imaginei que não fosse 100%, alguma coisa tu É. acabava. Mas enfim, tu é muito mais voltada para essa área do que eu. Eu adoro e investigo muito Uhum. também sobre isso. Mas enfim, quem tá na prática mesmo, da prática clínica, sei que tu tá super bem colocada, né? Uhum. E é e te engaja muito com o tema, né? Porque eu acho que tu tem Sim. essa, esse envolvimento muito forte. Mas enfim, voltando ali pro não saudável e saudável, eu acho Uhum. que é isso, é cuidar exatamente de quais alimentos estão dentro dessa dieta de restrição de alimentos de origem animal, né? Sim. Então, não é tudo que vai ser saudável, né? Aquele básico que funciona da nutrição que a gente já sabe. É. E que, mais uma vez, aqui se aplica, eu acho que a frase que eu ia falar do veganismo é que todas as dietas precisam ser bem planejadas, Uhum. inclusive a dieta vegana. Então, não é só a Sim. dieta vegana ou a plant-based que precisa ser planejada, né? Sim. Todas, para conseguir suprir o aporte nutricional, né? Acho que isso. Perfeito. Acho que esse é um adendo muito importante, porque sempre colocam a alimentação vegana, a dieta vegana, como vai faltar nutrientes, tá faltando alguma coisa. Só que na prática, qualquer dieta pode ter deficiências, e é muito comum, inclusive, nós vermos pessoas que se alimentam de tudo, mas não estão Uhum, se alimentando bem, não estão puxando uhum. ali um perfil de nutrientes que seriam importantes. Então, é isso, né? Balancear independente da escolha do nosso paciente ou da pessoa que vai fazer a escolha. Eu até tinha uma ordem das perguntas, mas eu vou pular para uma que eu acho que já faz sentido para linkar aqui, que é a Uhum, suplementação, né? uhum, Acho que a gente vê muito deficiência. Eu atendo um público de mulheres, né, no climatério muito, uhum, praticamente. Acho que o meu é uhum, 90% teu do veganismo, 90% mulheres nessa fase. E muitas com deficiência de B12 e a maioria não é uhum. vegana, né? Então, assim, Sim, hoje em dia a gente tem deficiências nutricionais por outros motivos, né? Não é só por conta de restrição na alimentação. Então, sim. tem que ter o cuidado, né? E principalmente nessa fase, que agora a gente vai explicar o porquê que é tão importante Uhum, na menopausa cuidar da alimentação, uhum, mas, assim, toda mulher nessa fase teria que ter um cuidado com a sim. alimentação, né? E aí eu ia te perguntar, essas adequações da dieta plant-based, o que que tu julga mais importante, assim, de ter cuidado? Aqui, falando um pouquinho também para o público das Nutris, né? Nos Nutris, que Uhum. possam estar assistindo, mas para o público Boa. leigo também ter uma ideia, né, do que tem que cuidar, assim, nesse perfil de dieta. Sim. Com certeza a vitamina B12 é uma vitamina que tem que ser cuidada, porque ela não tem nenhuma fonte de origem vegetal que seja segura, mesmo tendo algumas algas que têm alguma quantidade de vitamina B12, não é uma vitamina B12 funcional no nosso corpo, elas são consideradas análogas, enfim, não teria uma origem que a gente pudesse confiar. Alguns leites vegetais são fortificados ou têm levedura nutricional, mas as quantidades são muito pequenas e praticamente ninguém conseguiria manter bons níveis só com essas doses baixinhas que tem nesses alimentos. É, Então, então seria interessante suplementar, né, para praticamente 100% das pessoas que adotam uma alimentação mais plant-based, mas sempre é interessante avaliar os exames, porque tem pessoas que uhum. eventualmente, né, fazem uma boa Podem ser. reciclagem, Uhum. enterhepática, né, enfim, não precisariam ter essa reposição. E é Uhum. interessante pensar É, acho que que ia ser legal, né? Uhum. eu tenho talvez uns 5 pacientes que não precisam de suplementação, todos os outros acabam precisando de alguma dosagem, às vezes menor ou Uhum. maior. Mas, e também é interessante pensar em relação à menopausa, é que a gente começa a ter um declínio da produção do fator intrínseco, né, pelas nossas células parietais, Uhum. e aí a gente começa a reduzir a nossa absorção de B12 naturalmente a partir ali dos 50 anos, que é o que a gente tem documentado. Então, é por isso que talvez, né, as tuas pacientes precisem também, e tantas outras questões, às vezes pessoas que tomam, por exemplo, os inibidores de bomba de próton, né, que são os Uhum. prazóis,
diminuem também a absorção. Então, enfim, tem muitas outros motivos de existirem as deficiências e a gente tem que estar sempre muito atento a isso, né? Então, né? a vitamina B12 é uma, e a vitamina D é outra que eu acho essencial, mas também acaba sendo uma necessidade para pessoas que adotam qualquer tipo de dieta. Uhum. E justamente, né, para absorção, fixação do cálcio nos ossos, e também pensando em menopausa, que tem né, agora tu me corrija se eu não estiver se eu estiver falando certo, mas imagino que seja pela queda do estrogênio também, acaba tendo uma menor absorção de cálcio na parte óssea, ou não? Ah, sim. Na parte óssea, sim. Pensei da Sim. absorção intestinal, não tanto, Não. né? Não, ali é a vitamina D que vai. Não, mas sim, a gente tem um cálcio que era direcionado para remodelação óssea pelo Uhum. estrogênio. Na Uhum. menopausa, a gente tem essa redução da remodelação óssea, uma Sim. acelerada da reabsorção e pouca Sim. formação, por Uhum. conta dos níveis hormonais, exatamente. Então, o Sim. cálcio ali, ele não é tão eficiente mais, né? Pois é, então a vitamina D já melhora essa absorção Uhum. intestinal, né? Já facilita um pouco mais essa fixação óssea, E- mas de qualquer forma, muitas vezes precisa também ter atenção ao cálcio e às vezes, por exemplo, se pensa muito em laticínios para fechar o total do cálcio. E só que os laticínios também têm muita gordura saturada, né? Nem sempre aumentar ali 30%, que seria mais ou menos o que precisa mais de cálcio no pós-menopausa, pelo menos pelas DRIs. Aumentar em Isso. 30% o consumo de laticínios já seria talvez um exagero, então às vezes é necessário pensar numa suplementação ou em outras fontes, né? Fontes vegetais, como os vegetais verdes escuros, aí pensando em couve, brócolis, né? As Isso. sementes, então gergelim, amêndoas, a chia. Então, é interessante a gente amplificar esse leque e ir talvez um pouco mais para essa dieta plant-based, também pensando em aumentar algum aporte de nutrientes mais de atenção, né? Acho que o cálcio ele pode ser obtido também através dos leites vegetais, hoje em dia já estão muito Uhum, difundidos, né? Não sei se tua opinião uhum. assim Não, com gosto relação a também. eles, tu gosta, tem todos praticamente hoje são enriquecidos com cálcio, né? Uhum, Então a uhum. mesma quantidade que teria de cálcio num leite de vaca, a gente vai ter no leite de amêndoas, no leite de coco, Sim, né? Então, sim, é não precisa opção. se preocupar tanto, né? Ali acho que. E suplementar cálcio é uma questão bem complicada, né? Acho que nem sempre é necessário, Sim. mas o ideal sempre é atingir pela alimentação, né? Uhum, E se possível, né? Só com alimentação. Senão a gente vai entrar com um suplemento, claro. sim. A vitamina D saiu uma diretriz agora da Sociedade Americana de Endócrino, que é para suplementar para todo mundo, né? Uhum, Praticamente. Para pessoas mais uhum. velhas, né? Sim. Especialmente acima de 70 anos, não precisariam nem dosar no sangue, já teriam que Uhum. sair suplementando. Sim. Então, da tamanha importância, né? Claro Uhum. que tem várias críticas com relação a isso atualmente, mas tá se Sim. debatendo bastante o assunto. Uhum. Mas nas mulheres, assim, para prevenção de osteoporose, a gente quer idealmente que níveis fiquem acima de 30, e Uhum. aí parte delas vai precisar realmente de um suplemento de vitamina D, porque, enfim, não pega no sol, a gente estava no inverno aqui só chovendo, né? Sim. Então, O sol nem apareceu, né? agora, Para hoje pegar. apareceu, eu tô bem feliz aqui, porque um solzinho é uma alegria, né? Sim, sim, que bom. Eu brinco que a não ser que a gente mude a nossa forma de viver, porque ultimamente a gente vive tanto dentro dos lugares, a gente vai ter que achar soluções, às vezes, um pouco menos naturais, né? Então, o natural seria ir para o sol enfim, né, sintetizar a vitamina D. Mas considerando que trabalhamos o dia inteiro no lugar fechado, então a suplementação acaba sendo necessária, né? É. Acho que isso, do ponto de vista plant-based, acho que é isso, né? Cálcio, vitamina D e vitamina B12, né? Acho que tu frisou bem as mais importantes, assim. É. Para a saúde da mulher, acho que tem outras que podem entrar, que foi uma das perguntas, né? O que suplementar nesse Uhum, momento. A gente uhum, fala um pouquinho de ômega 3 no livro, tem um capítulo só sobre o ômega uhum, 3. A uhum. gente sabe da importância também dos fitoestrógenos, a gente fala, então eu linko os dois, né? Ômega 3 e Uhum, fitoestrógeno com linhaça, uhum, gosto bastante na pausa. legal. Então Boa. é uma suplementação que eu gosto e acabo indicando para muitas pacientes o óleo de linhaça. E, claro, cuidar de antioxidantes, anti-inflamatórios que vêm muito da alimentação e daqui a pouco de alguma forma a gente pode suplementar probiótico também em alguns momentos, porque tem uma alteração intestinal associada, o microbioma intestinal associado com menopausa. Então, não Uhum, só o microbioma vaginal, né, mas o microbioma intestinal também uhum, influenciando uhum.
sendo Uhum. influenciado pela alteração hormonal da Sim, menopausa. Então, é algo que também eu acabo olhando, assim, mas pincelando aqui, né? Acho claro. que são vitaminas que eu considero importante, Perfeito, adicionando, assim, do contexto de menopausa. Ali tem uma perfeito. pergunta, né? Sintomas da falta de vitamina D. Não dá Não tem sintoma sintoma. clássico. É, É é, silencioso. Tem que, exato. tem que avaliar no sangue, né? Tem algumas pessoas que relatam que depois que passam a suplementar se sentem mais dispostas, É, que melhora sono, mas é bem inespecífico. imunidade. É, É. é, é isso. Não dá pra gente esperar aparecer um sintoma para ir procurar, porque pode ser que não tenha tido sintoma, ou já tá tão acostumada a ter aqueles pequenos sintomas que já não consegue diferenciar se era pela vitamina D ou por alguma outra questão. Então, ter o exame é o que nos garante essa avaliação, né? E ter uma avaliação seriada depois da suplementação talvez seja interessante para Uhum. ver se a dose está adequada também, né? Então, Sim, também acho que é importante isso. sim. Bom, mas voltando para as perguntas iniciais, a gente foi para a Uhum. suplementação, vamos ir e voltar, né? Uhum. Aí a gente pode entrar no contexto da experiência das Blue Zones e também pensar, porque esse foi o tema, né, que eu te dei para o capítulo do Uhum. livro, Uhum. mas aí e dentro da experiência Blue Zones, que agora tu pode falar, eu vi que tu fala sobre a dieta da longevidade. Uhum. E aí eu tenho um livro Do aqui, acho que é legal falar um Walter pouquinho Long. sobre ele, do Aham. Walter Longo, que eu adoro. Não Ah, sei se tu tem esse, tu te inspirou nele também, né, sim, para sim, escrever. aham, aham. Sim, E é muito aí bom. eu peguei aqui os componentes mais importantes que esse pesquisador italiano, um super pesquisador de longevidade, que fala muito sobre o efeito de fazer uma dieta que mimetize o jejum, né, Uhum. para ter benefícios. Uhum. Então, nos estudos experimentais, a gente tem muita evidência de que jejuar para animais, eles prolongam a vida, assim, Uhum. muito, né? Eles ganham anos de vida. Uhum. Em humanos, isso é muito mais complexo de ser comprovado, né? Mas Sim. a tendência, os estudos têm mostrado algum grau de evidência, e, e aí, mas ele fala sobre, então, não ficar desnutrido, porque se a gente jejuar, a gente vai desnutrir, a gente precisa ter Uhum. nutriente na célula. Então, fazer uma dieta que mimetize esse jejum, mas que tenha os nutrientes necessários, né? Então, o que, que ele Uhum. considera, que eu vou ler só os tópicos, e aí depois a Maria Júlia destrincha Uhum. isso pra gente. Ele não fala em plant-based, mas ele fala em pescetariano, ele põe um peixe Uhum. aqui. Uhum. Mas ele põe limitado também, de 2 a 3 porções por semana de peixes. Consumir uma dieta com baixo não, com relativamente baixo, né? Um teor suficiente de proteína. Uhum. Então aqui vai contra muitas coisas e tendências da nutrição, né? Sim. E do Instagram, eu acho que o Instagram, o céu é o limite na proteína, né? As É, pessoas falando por proteína, aqui. proteína, proteína. Tá terrível. Tá, minimizar gorduras e açúcar, né? E Uhum. maximizar o consumo de carboidratos complexos e boas gorduras. Acho Uhum. que isso também já é importante. Estar bem nutrido, aí ele fala de suplementação, de algumas coisas que sejam necessárias. Comer uma variedade de alimentos ancestrais, aqui eu acho que é interessante porque ele fala da variedade e do que os nossos avós comiam, porque acho que tem a Uhum. ver com o que é produzido no local, né? Uhum. Comer 2 vezes ao dia com um só lanche, então ele considera 3 refeições ao dia o suficiente. E observar o tempo de restrição alimentar, que é aquele jejum prolongado, né, que ele cita que esteja de no mínimo 12 horas. E Uhum. praticar um jejum prolongado de vez em quando, como um pilar, assim. Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre essa da dieta da longevidade. Sim, boa. Claro que a gente tem algumas coisas que dá para concordar, outras nem tanto, na minha opinião, né? Uhum. Eu acho que o jejum, especificamente, eu sempre acho um pouco polêmico, porque tem pessoas que não se dão muito bem, que quando ficam um tempo maior sem comer, ou de pensar que vão ter que ficar sem comer, elas já começam a ter respostas compensatórias, o que daí já não é nada saudável. Mas o que eu acho que fecha também com o que a gente vê pelas Blue Zones é o comer até ficar 80% cheio, ou seja, não, Uhum. né, evitar comer em excesso, comer até se sentir saciado, mas sem aquela sensação de que, né, não aguenta mais.
Então, esse é o ponto que eu acho que talvez case com o que o Walter Longo trouxe no livro e que as experiências, né, os estudos em relação às Blue Zones também trouxeram. De a gente não exagerar, basicamente, né? Tentar comer sempre de uma quantidade moderada, frugal, que sacie, que nos nutra, mas que a gente não fique com essa sensação de exagero e também, claro, para manter um peso dentro de um equilíbrio ali, que seria dentro de um IMC considerado saudável, que também é outro ponto que pode, às vezes, ter alguns debates, né? Ah, isso pode ser gordofobia, alguma coisa assim, mas, na verdade, não é gordofobia, é o É objetivo saúde. de manter a saúde, exato. E a gente tem estudos que quanto maior o MC, maiores os riscos de morte prematura, de desenvolvimento de doenças. Então, basicamente, Inclusive, menopausa precoce. olha só. Então, Uhum. essa parte da menopausa eu não sabia. Então, mais uma outra questão, né? É, tem a ver com IMC. Acho que uma das perguntas também do que causaria uma menopausa mais antes, né, mais Uhum, precoce, uhum, digamos assim. uhum, Acho que o tabagismo é um componente importante também, já respondendo essa pergunta. E eu tinha uhum, anotado aqui estresse uhum. e carga genética, claro, né? Tem mulheres que têm uma carga genética. E quanto mais cedo as mulheres entram na menopausa, piores são esses riscos associados, tanto de osteoporose, doença Uhum. cardiovascular, demência. Então, é muito importante cuidar, né, nesse momento e fazer o tratamento adequado, né, com o gineco e com a nutrição aqui também para colaborar nessa melhora hormonal e anti-inflamatória. Mas enfim, Perfeito. continuando, então pode continuar. Daí a gente estava falando de comer, né, para ficar bem com um peso saudável. Sim. E pensando agora também na dieta da longevidade, nas Blue Zones e também nessa questão da prevenção da menopausa precoce, uma alimentação com mais antioxidantes é o que todos eles trazem como um fator-chave também, né? E os antioxidantes, eles estão em grandíssimos, assim, na verdade tem até o número, 64 vezes mais quantidade, né, do que nos alimentos vegetais em relação aos alimentos de origem animal. Então, no momento que a gente reduz um Praticamente não pouquinho. tem antioxidante em alimento de origem animal, né? Fico pensando, não Exato, tem, não não tem. tem. Se fosse considerar talvez algum mineral, né? Que o Ah, selênio, o cobre, enfim, que sim, tem os algum minerais, teor, sim. que tem um teor antioxidante, mas a quantidade é ínfima perto do É. que a gente tem nos vegetais, né? Então, no momento que a pessoa reduz um pouquinho que seja o consumo de produtos de origem animal, né, alimentos de origem animal, e aumenta os vegetais, ela está incluindo mais fibras, que são prebióticas, né? Então, pensando no uso de probióticos, a gente dá comidinha para as nossas bactérias probióticas, é essencial para que elas continuem morando no nosso intestino. Então, basicamente, aumentar esse aporte de fibras, as cada um tem um tipo de fitoquímico, um tipo de antioxidante que vai trazer também esse benefício a longo prazo para prevenção de doenças, prevenção de estresse oxidativo, né? Então, acho que casa muito as informações, assim, tanto quando a gente estuda somente plant-based ou veganismo, quanto no estudo do Walter Longo e no estudo do Dan Butler, né? Das Blue Zones. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. Acho que a experiência das Blue Zones é muito interessante. Tem até uma série, né? Para quem nunca viu, Uhum. eu gosto de indicar que é aquela Viver até os Muito 100. Não sei se você já viu. bom. Boa, Aham, né? aham, assisti, muito boa. Ela é Uhum, interessante. sim. Para quem nunca viu, eu indico. E ela fala no primeiro capítulo sobre a Okinawa, que é aquela ilha no Japão, Uhum, onde vivem as mulheres mais uhum, longevas do mundo, né? Os homens estão uhum. na Itália, mas as mulheres Sim, estão lá no Japão. E lá, assim, é esse mantra praticamente, né? Não é meio um mantra, mas enfim, essa prática de comer até ficar 80% satisfeita é de lá que veio, né? sim, sim, sim. Até tem um termo em japonês que agora eu já não vou lembrar, mas eu lembro É que, enfim, Hara Hashibu. Não sei se fala assim, mas harahashi. Boa. Eu tava tentando lembrar, eu tava achando que eu não ia conseguir, mas que bom que tu lembrou. o meu veio, não sei como. Boa. Mas Bom, é. Eu ia e comentar mais alguma coisa. eu ia comentar só da listinha, né, que tu trouxeste, ele também tem essa parte dos alimentos ancestrais, que eu acho bem interessante comentar, que às vezes a gente fica buscando muito o superalimento, o alimento que é o mais rico em tudo, e aí tem que ser, daí tem uma época que é a quinoa, né, tem outra época que é a espirulina, ou o própolis,
E na verdade, não precisa ser nenhum alimento caro ou que é difícil de achar ou que tem que comprar numa loja específica. O alimento ancestral, que a gente mais precisa é o que está sendo plantado e colhido mais próximo da nossa casa, né? E essa variedade, né? Então, dão muito valor para a espirulina e pouco valor para o brócolis, para a couve, né, que também tem um altíssimo teor de antioxidantes e de tantos outros nutrientes. Então é isso, a gente valorizar a comida de verdade e Nossa, a comida concordo muito barata. contigo É, nesse aspecto. Concordo que muito, bom. É buscar, assim, acho que brilha nos olhos das pessoas. Ai, Aham, né? A cúrcuma. aham, Ai, enfim, aham. os do momento, assim, né? Sim, Quinoa, enfim. Não é o único, né? É um contexto e quanto mais variedade, quanto mais diversificada essa alimentação, mais rica ela vai ser, né? Em todos é. os sentidos. Perfeito, é isso. Né? É isso, a base é essa. E o jejum, bom, eu ia falar um pouquinho do jejum também, né? Acho que assim, dentro do contexto de envelhecimento se fala muito sobre isso, que a gente Uhum, falou ali dos estudos mais pré-clínicos ainda. E o jejum de 12 horas é algo que eu acabo preconizando uhum. bastante para as minhas pacientes. Acho que faz sentido para a Sim, melhora metabólica, né? E para sim. redução dos níveis de cortisol noturno, para melhora do colesterol, que é bem comum aumentar durante a menopausa. Hum, Então, assim, né? Tem que ter. Às vezes tem uma alimentação super equilibrada, mas os horários são totalmente inadequados, né? sim, sim. Tenta comer tudo certo, mas tá comendo em horários, né, que não são regulares, principalmente, né, Sim, na vida moderna, ou muito sim. tarde da noite. Uhum, Então, isso também desequilibra um pouco a parte hormonal, né? E acho que é uhum. importante pensar nesse aspecto, assim. E 12 horas é um tempo bom de jejum, porque seria jantar, por exemplo, às 8 e tomar um café da manhã às 8 da manhã. Então não é nada assim que a pessoa vai passar por uma restrição. Não. E eu acho que as pessoas têm confundido um pouco essa questão do jejum, e falando muito do jejum intermitente, que elas pulam normalmente o café da manhã. Só que nos estudos, o que a gente vê não é pular o café da manhã, é antecipar o jantar. Então, realmente pegaram uma informação, deram uma distorcida e foi para um outro caminho, né, que não é muito saudável, assim, porque daí a pessoa pula o café da É. manhã e ela vai comer com muito, vai ter muita fome, vai ter aquela fome voraz para o final do dia. Então, inverte bastante ali a questão do ciclo circadiano, né, da nossa crononutrição. Então, não seria isso, né? Antecipar o jantar e não pular o café da manhã, na minha opinião, né? Não, e é isso que a pesquisa tem mostrado, assim, cada vez Uhum. mais é pensar nesse contexto mais de limitar o horário noturno da alimentação, porque é ali que a refeição noturna vai prejudicar o controle metabólico, né? E Uhum. tem muitos trabalhos com relação a isso, em trabalhadores noturnos, o quanto que eles têm um prejuízo na saúde por estarem comendo, né? Não só por Sim, estarem acordados, também que é péssimo, estar sim. acordado no horário que teria que estar dormindo, né? Uhum. Como animais, como que somos diurnos, a gente teria que Sim, estar sim. né, dormindo. E assim, acho que tem o contexto da alimentação nesse horário que é muito ruim, né? Acho que Uhum. cada vez mais sabe. Claro que tem o cronotipo, acho que cada pessoa acaba sendo ou mais diurna ou mais noturna, a gente Sim, adequa, né? Não é igual para sim. todo mundo, mas a maior parte, sim, dos estudos é com relação a jantar super cedo Uhum. para os parâmetros atuais, eu diria. Sim. Na Europa se janta cedo, né, Maria Júlia? Assim, acho que Relativamente. relativamente, mas assim, em geral, os restaurantes, até a gente esteve agora na Suécia e os restaurantes abrem para o jantar às 5 da tarde, o que para a gente no Brasil pareceria um lanche da Estranho. tarde, né? É estranho começar às 5. Mas em Portugal, Espanha já é um pouco mais Tarde. atrasadinho no horário. Assim, começam 7 horas, 8 horas, como no Brasil. Mais parecido conosco. É. É. Ahn, Bom, acho que a gente foi falando junto aqui. A próxima pergunta que eu ia te falar, que eu ia te fazer, são os benefícios para as mulheres, né? Acho que a gente foi falando Uhum, junto. Aqui uhum, eu botei para a gente falar sobre fitoestrógenos, uhum, fitoestrogênios, talvez seja a melhor tradução. uhum, As fontes de fitoestrogênios são única e exclusivamente vegetais, né? Então, uhum. ter um padrão carnívoro para uma mulher é péssimo, Sim, né? sim. Então, E nesse tem. momento de vida principalmente, né? Talvez em outro momento nem tanto, mas na menopausa eu não considero nem um pouco interessante. Uhum.
É, E eu sou suspeita porque eu acho que seria interessante manter uma dieta plant-based desde do dia zero até os 110 anos, 120 anos, que é o que eu espero que a gente consiga viver com saúde. Mas com saúde. sobre os fitoestrogênios, acho que vale mencionar a soja, né? Que tem bastante e ela é muito mal vista, em Uhum. função, enfim, em função das monoculturas, em função do uso, de agrotóxicos, né? Dos transgênicos. Então, acho que tem muita dúvida e tem muito preconceito com a soja, em função disso. E aí entra um ponto interessante que a soja para consumo humano no Brasil e no mundo tem sido assim, tem tido muito foco, a própria indústria já está percebendo, né, os produtores estão percebendo que as pessoas querem consumir soja orgânica. Então, né, está sendo muito direcionada a soja orgânica. O tofu, por exemplo, que vende no Brasil e fora, a maioria é feito com soja orgânica. Aquelas proteínas texturizadas, elas, pelo menos a não transgênica é mais fácil de achar, orgânica já é um pouco mais difícil no Brasil, pelo menos, mas o grão da soja também pode ser facilmente encontrado na versão orgânica e pode ser feito inúmeras receitas a partir do grão, né? A gente pode pensar em fazer uma saladinha, mas pode também triturar e fazer uma torta, pode, enfim, o céu é o limite quando a gente começa a pensar em preparações com grãos integrais. Mas basicamente para a gente evitar esse preconceito, porque até as que não são orgânicas, em princípio, pelo menos até o que temos de estudos né, até o momento, é mais benéfico que se consuma do que se evite consumir, em função de ter muito mais antioxidantes do que poderia ter de resíduos de pesticidas, especialmente nos pesticidas atuais, que têm uma meia-vida menor do que era antigamente, que acabava ficando mais persistentemente no solo, né? Não sei se tu concorda, se Não, tu pensa alguma coisa diferente. concordo. Acho que um dos pontos, sem dúvida, cruciais é isso, é o teor de agrotóxico utilizado, né, Uhum. nas plantações de soja aqui, que a gente fica com o pé atrás, Sim, então, orgânico 100%, certo. né, do tempo. E, e a digestibilidade, né? Mas a gente fala de grãos em geral, né? Que tem uma Sim. digestibilidade, às vezes, um pouco dificultada, e por isso comer as versões fermentadas talvez sejam Uhum. mais interessantes, né? Como tofu, miso, eu sempre acabo frisando mais Uhum. essas versões, né? E que Sim, fazem parte também da culinária oriental, que eu acho que a base deles é muito mais de fermentados, né? Que tem o probiótico junto, então, sim, dois benefícios, né? O do perfeito. antioxidante, fitoestrogênio, que tem uma ação estrogênica, acho que é bom frisar aqui, fraca, né? Uhum. Ele se gruda lá nos receptores dos hormônios femininos de uma maneira mais fraca do que um hormônio endógeno que a gente mesmo Uhum. produz como mulher, ou Uhum. do que uma terapia hormonal Claro. clássica, né? Sim. Então, o efeito é muito mais sutil, mas em conjunto com o tratamento hormonal dessas mulheres, as Uhum. que fazem, claro, né? O Uhum. fitoestrógeno é bem-vindo, não só por causa disso, porque tem um efeito protetor, por ter um pouco de efeito estrogênico, Uhum. mas porque ele também é um antioxidante, porque ele também Uhum. tem agregado fibra, porque ele também tem, talvez, o probiótico se for fermentado. Uhum. Então, é um combo, né, para a É, saúde feminina. sim, sim. A gente, acho que às vezes as pessoas, e o meu marido, ele fala muito assim, pelos nutricionistas tem que comer um monte de coisa, todo dia tudo diferente. Eu falei, não, é porque uma coisa às vezes vem várias juntas, não é que tu precise ficar se preocupando, aqui vai ter cálcio, aqui vai ter ferro, aqui vai ter... Às vezes num alimento tem Tudo. todos, né? Então é isso, quanto mais variar, claro, melhor, mas também não precisa ser né, assim, uma feira Coisa de dentro outro de mundo. casa. Exato. É o básico, né? Mas é É, isso, é o quebra-cabeça que a gente monta é, e que depois de muitos anos de prática a gente vai entendendo do potencial é. e da beleza que é a natureza, né? De Uhum. ter tudo isso encapsulado, assim, né? Num alimento, assim, né? É, Que é incrível, né? E a gente tenta traduzir, tentar ficar suplementando, às vezes não dá é, certo, porque a megadose não vai ter o mesmo efeito, às vezes, né? sim, Então, enfim, a gente sempre vai para uma linha, acho que a gente concorda nesse sentido, né? De ir para uma sim, linha mais. Quanto mais alimentos de verdade, melhor, sim, né? com E, certeza. e aí, dentro dos fitoestrógenos, eu gosto de frisar também o feijão. A gente tem um estudo aqui que foi um mestrado
de uma das autoras, que é a Laís, que escreveu sobre fitoestrógeno, Uhum. que a gente viu o efeito do consumo de feijão, porque o feijão também tem isoflavona, Uhum. para proteção do risco de doença cardiovascular nas mulheres da menopausa mais recente, Uhum. mais jovens. Então, o efeito benéfico do consumo de feijão nelas, assim, a associação com um risco de doença cardiovascular bem Que bom. menor nas que consumiam maior quantidade de feijão. Que bom. Então, Era feijão preto ou qualquer tipo de preto. feijão? O Preto. preto. O preto é mais Ah, comum. sim. O Boa. preto. E É bem comum daqui do Rio Grande do Sul, né? sim, sim. E ela acompanhou daí as mulheres, Não. ela fez. Infelizmente, é um estudo Ah, transversal. A gente ah, só tá. fez uma única avaliação. Tem Aham. várias limitações, claro, quanto a isso, Claro, mas a sim. gente tem uma hipótese inicial Claro. de que sim, e ele é fonte de Sim. isoflavona, né? Então, acho que é bem interessante. Feijão é sempre um alimento que eu friso, gosto e tá nos blusons, né? Sim. Acho que os grãos, né? Os leguminosas são a base da alimentação plant-based das blusons. Isso aí. E, e a linhaça, a gente já falou sobre ela, né? Uhum. Fitoestrogênica. O gergelim também tem fitoestrógeno, Uhum. então acho que é legal também. E é fonte de cálcio, que a gente estava falando do Sim, combo, né? sim. E o gergelim é bom, assim como a linhaça, não sei, já dando uma dica para quem está aqui, é bom triturar para ter a melhor absorção, né, do ômega 3, do próprio cálcio. Não sei se tu gosta de recomendar assim, mas eu geralmente tento sugerir que Sabe que triture. não, tu tá me É, contando uma coisa nova, é, assim. Ele também tem uma absorção melhor. sim, pelo menos eu fiz um curso, uma pós-graduação com o Dr. Eric Sliwit, e ele recomendou, né, que a gente fizesse dessa forma, e eu tendo a recomendar também. Acho que Faz sentido, né? A linhaça a gente já sabe que sim, sim. mas o gergelim não tinha essa noção, assim, de que seria melhor triturado. Claro que tostado sempre, né? Acho que não sei se Uhum. é também uma coisa que Sim, tu acaba indicando, mas para tirar um pouco, né, dos antinutrientes, sim. mas acho que é isso. Acho que o triturado, mas o triturar o gergelim é mais difícil, né? É, Tem que ter é, um processador, assim, melhor, é, né? Porque ele é bem fino. aqueles moedores de café costumam funcionar super bem para Uhum. triturar rapidinho, assim, uma linhaça, gergelim, para quem quer ter Ou, alguma ou coisa em usar o casa. tahine mesmo Ou também, usar né? o Agora eu fiquei tahine. pensando. Tá muito mais biodisponível porque já não tem mais aquela casquinha, né? Que essas casquinhas que protegem acabam atrapalhando um pouquinho a absorção de nutrientes, então por isso que triturar acaba ajudando, né? É, isso aí. Hum. Ah, a NutriVive aqui, quase Nutri, nos pergunta, e ela já tinha me perguntado, eu vi no Instagram, sobre os Uhum. suplementos, né? Acho que a gente falou um pouquinho sobre eles antes, não sei se ela estava ali, Uhum. mas a gente pode falar de novo um pouquinho sobre suplementos para menopausa. Acho que é isso, a gente está falando dos fitoestrógenos, muito Uhum. mais na alimentação, claro, do que suplementação. Se for suplementar algum deles, o que eu mais gosto de usar é o óleo de linhaça. E aí, vitamina D, claro, para quase todas as mulheres nesse momento, são os clássicos, né? Esses dois, a vitamina B12 muitas vezes é necessária. Uhum. Uhum. E que mais que a gente falou? A gente falou do cálcio, que não tanto, eu não sou muito a favor, mas enfim, em algumas situações, né, Sim, sim, sim. de uma adesão a uma dieta que tenha fontes alimentares de cálcio, a gente vai ter que ter, né? Uhum. Por exemplo, não gosta de leite vegetal, não gosta de. Uhum. Vai tirar os laticínios todos, então fica difícil mesmo, né? Daí às vezes a gente precisa suplementar. E que mais ali de suplementos? Acho que os probióticos, eu falei que é um pouco. É uma coisa interessante, assim. Probiótico tem sido muito estudado, ainda falta muito a gente entender Uhum. sobre eles. Sim. Mas, mas tem algumas evidências para as mulheres, assim, tem até umas diretrizes atuais falando que talvez eles tenham um efeito tão importante como a vitamina D para a massa óssea. Uhum. Então, por conta da inflamação que tem a ver, então, melhorar a Uhum. inflamação do ponto de vista intestinal teria uma melhor inflamação sistêmica, favoreceria, né, a reposição de cálcio na massa óssea. Mas enfim, isso é muito, muito ainda inicial, acho que muito ainda vai vir, né? Sim. Probiótica no campo da ciência, para ela que é quase nutri, que pode virar uma pesquisadora, é uma área bem interessante de pesquisar, né? Que Sim, a mais? gente Gostaria de dizer tem. mais algum outro que tu lembrou? Acho que não, a gente falou de todos, né? Não sei se tu concorda comigo também. Não,
eu concordo sim. E assim, essa questão dos probióticos acho que tem muito a ser estudado, ainda a gente tem pouco consenso, mas eu também na área clínica vejo melhora do padrão intestinal quando o paciente tem muito estufamento, gases ou até algumas alterações mais para constipação ou diarreia, a gente às vezes consegue modular com o uso de probióticos. É, Então, realmente acho que tem é já e evidência acho, clínica. acho que, né, agora eu lembrei de uma coisa importante também que no capítulo de probióticos, a gente tem um capítulo de Uhum. probióticos no livro, né? Que eu não mostrei mais ele para fazer aqui a divulgação que é por causa dele que a gente está aqui, né, Maria? Aham. Mas tem um capítulo de probiótico que a pesquisadora, a Valesca, que é ótima, ali do Clínicas, ela fala que muito provavelmente a ciência não vai chegar no consenso do que é um bom probiótico, porque Uhum. o microbioma é muito individualizado, é muito mais individualizado que nossa carga genética, né? Então, Uhum. assim, cada um tem um. Sim. E aí, para saber exatamente o que cada pessoa vai precisar, vai ser medicina e ciência, nutrição Uhum. personalizada, né? Mas esse é um caminho. Mas algumas cepas a gente já tem uma ideia de que teria um benefício, então a gente vai, mas dependendo da pessoa, vai ser um objetivo para melhorar a diarreia, para outra Uhum. constipação, para outra vai ser a massa óssea. Uhum. Então aí a gente vai conseguindo personalizar um pouquinho mais o tratamento, né? Uhum. Mas é algo que é o futuro da nutrição também, Sim, a personalização, sim, né? com certeza, com E eu certeza. acho que a E, gente está se encaminhando para o final, deixa eu ver aqui. É, meu Deus, já quase. A gente está aham, conversando, né? 10 para sim, 6 já. sim. Ah, estamos no Instagram dos corta aqui, né? Tu ia falar alguma coisa, desculpa, Não, Maria só ia Júlia. comentar que teve a Luciana que perguntou sobre o magnésio, se Ah, é não vi, necessário tá aqui. repor. Assim, o magnésio, eu acho que ele ajuda em alguns aspectos. Às vezes, por exemplo, para o relaxamento muscular, né? Como ele tem esse potencial para quem não está dormindo muito bem. Eu acho que na menopausa, às vezes, o sono bagunça um É uma pouquinho, queixa. né? Aham, É bem uhum. comum. Então, às vezes, usar um pouquinho de magnésio pode ser uma tentativa de ajustar isso, mas depende muito da necessidade. Assim, eu não suplemento de olhos fechados, mas eventualmente, se eu percebo muitos sintomas que poderiam ser melhorados com magnésio, eu faço um teste com o meu paciente, né? Eu sugiro a suplementação por um tempo para a gente ver se vai trazer um benefício. Não sei o que tu acha em relação a isso. Concordo. É um baita nutriente importante para vários aspectos da saúde, né? Para o sono, inclusive. Então, Uhum, acho que a gente consegue bastante fácil na alimentação, mas em alguns momentos a suplementação pode ser necessária e se trouxer benefício, né? Então, uhum. acho que com acompanhamento sempre, né? Para ver É, se as doses e os horários adequados, acho que sim. perfeito. E aí acho que eu vou fazer só mais uma perguntinha antes de falar de quem ganhou o livro, né? Uhum. Que é dicas práticas. Se tu tem mais alguma coisa para nos falar, né, dessa tua riqueza e vasta experiência da área, de como pôr uma dieta plant-based em prática, assim, que seja fácil de seguir, Boa. não seja difícil de conseguir a por tão falada proteína. Boa, boa. Assim, a minha sugestão é que vá realmente para o alimento mais natural e integral possível. Então, eu posso até dar algum exemplo. Por exemplo, um café da manhã que eu gosto muito de indicar tem fruta, aveia, sementinhas de linhaça, sementinhas de chia. Então, mistura uma banana, por exemplo, com mais uma frutinha, de repente uma frutinha vermelha, que dá para ser das congeladinhas mesmo, para ter um teor de fitoquímico. Coloca aveia, coloca linhaça, a gente tem um café da manhã super nutritivo, que tem uma série de componentes, e ali colocando uma boa quantidade de aveia e da própria linhaça, a gente fecha um teor proteico relativamente bom e que nem precisa ser tão alto quanto pregam por aí. Então já fica bom para a maioria das pessoas. Depois um almoço em que a gente pense na metade do prato de vegetais variados, podem ser uma parte crua, outra parte cozida, então vegetais refogados, saladinha. E a outra parte, leguminosas e cereais, então, por exemplo, o arroz e o feijão, ou uma lentilha e uma quinoa, que a gente falou, né? Ou até de vez em quando um macarrão mais integral, com uma ervilha. Então, dá para a gente ir variando. Essas proporções, claro, podem variar também conforme a necessidade do paciente, mas se a gente for pensar de uma maneira geral, metade do prato de vegetais e outra metade desses grãos costuma ser bem
À tarde a gente também pode ir para uma opção com fruta, pode-se fazer uma vitamina, né? Enfim, um shake mais ou menos com os mesmos componentes do café da manhã, ou fazer até um pãozinho mais integral, com uma pastinha de grão de bico. E o jantar, de repente, uma sopinha, né? De lentilha, de ervilha, que a gente privilegia, ou até fazer uma sopinha com feijão, né? Como a gente falou também, que a gente privilegie também uma leguminosa, pode ser uma opção, ou repetir o almoço. Então, é mais simples do que parece e a gente alcança a proteína de uma maneira também mais fácil do que parece também, né? E se quiser colocar um tofu, um tempé, né, uma fonte de fitoestrógenos vindo da soja, também é bem-vindo, mas não é obrigatório. A gente não precisa incluir soja para fechar um teor proteico ou para ter algum nutriente específico. A gente pode ir muito bem para o feijão, para a lentilha, que tá tudo bem. Uhum. Dicas valiosas, Uhum. vindas de uma profissional que trabalha muitíssimo com isso, que tem uma vasta experiência, não só clínica, como também de restaurante, né? Acho que também Uhum. tem essa vivência do que é, do que combina, do que é mais atraente, Uhum. né? Aos olhos, porque a gente também come assim, né? Para ter Sim, prazer sim, visual, assim, e uma comidinha que abrace, né? Que a gente fala. sim. Eu te agradeço Eu muitíssimo que mesmo pela tua agradeço. disponibilidade, porque eu sei o quanto é difícil, ainda mais sendo mãe recente, assim, né? A gente tem Aham, nosso tempo limitado. sim. Então, eu te agradeço muitíssimo por estar aqui comigo hoje, falando Obrigada, sobre Thaís. isso. Foi um prazer e adorei a nossa conversa. Aprendi muito e acho que sempre é muito enriquecedor a gente conseguir trocar um pouquinho, né? Que bom, Uhum. é uma troca, isso aí, a gente enriquece junto, né? É. Então, antes de terminar, se tu quiser também, né, sair, tu fica à vontade. Eu só vou falar Uhum. de quem ganhou o livro, Uhum. porque eu sorteei, como eu falei previamente, antes de Aham. começar a live. E aí, eu não sei se eu mostro aqui, mas eu posso postar a foto, mas tá certinho, tá? Botei aqui no aplicativo pra gente fazer o sorteio. Quem ganhou foi a Quase Nutri, que fez perguntas ótimas aqui pra gente discutir. A Quase Nutri Vive Tessaro. Ela Ah, ganhou eu sorteei, ela ganhou o livro. que bom, Então, depois a gente parabéns. se fala Que para combinar a legal. entrega. Espero que ela goste e que outras pessoas também que tenham comprado gostem. E mandem, né, feedbacks, que é sempre interessante para a gente saber como é que está sendo a leitura, enfim, se quem já comprou, né, já leu. Certo? Acho que é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada Beijo. também. Um beijo. Obrigada. Beijinho. Tchau, Tchau. tchau.